Nesta videoaula, nós vamos falar sobre 3 classes de palavras: a classe dos artigos, a dos substantivos e a dos adjetivos. Vamos começar, então, com a pergunta: o que é o artigo? O artigo é um marcador pré-nominal, átono, associado necessariamente ao substantivo, com o qual constitui um vocábulo fonético. O que é um vocábulo fonético? É a soma de mais de um vocábulo léxico. Por exemplo, escrevemos os meninos, 2 vocábulos léxicos, mas dizemos os meninos, um único vocábulo fonético. As gramáticas atuais apresentam 2 subclasses para os artigos, a dos definidos, o a, os, as, e a dos indefinidos, uma, uns, umas. Acontece que, só recentemente, a partir do século XIX, é que os artigos indefinidos começaram a aparecer na classe dos artigos. Há, no entanto, mais diferenças do que semelhanças entre os artigos definidos e os indefinidos. Eu vou começar a apontar algumas delas. O artigo indefinido tem uma forma negativa própria, que é nenhum, o que não acontece com o definido. Os artigos indefinidos são formas tônicas, podendo alternar na sentença com outras palavras da mesma classe, como certo e outro. Por exemplo, um dia a fada disse, certo dia, outro dia a fada disse. Além disso, um e outro podem vir coordenados, o que não acontece com a e outro. Por exemplo, eu posso dizer você vê uma e outra árvore, mas não posso dizer você vê a e uma árvore. O artigo definido só pode alternar com o zero. Por exemplo, ler o livro é bom ou ler livro é bom. O chamado artigo indefinido também pode substituir um substantivo, o que não ocorre com os artigos definidos. Vamos ver os exemplos. Eu posso dizer comi um bolo e dizer depois comi um, deixando o bolo implícito. Posso dizer comi o bolo, mas não posso dizer comi o. Estes testes mostram que o chamado artigo indefinido, uma, é na verdade um pronome, mais propriamente um quantificador indefinido, exatamente como nós vimos nas nossas aulas sobre pronomes. Vamos começar então a apresentar as propriedades gramaticais do artigo, primeiro falando sobre sua distribuição na sentença. Bom, ele ocorre em distribuição complementar com os demonstrativos. Isso significa que, quando vem o artigo, não pode vir o demonstrativo e vice-versa. Então, eu posso ter este livro ou o livro, mas não posso ter ou este livro ou este o livro. No entanto, pode combinar-se com os demonstrativos próprio, semelhante e tal. Isso mostra que essas palavras constituem uma subclasse dos demonstrativos. Por exemplo, o próprio príncipe Dom Pedro era pianista. Ele não aparece após o substantivo, então nós temos o carro, mas não temos carro-o. Combina-se, em relação à sua distribuição na sentença, com o possessivo e o quantificador definido, que é o numeral, antecedendo-os. É o que nós podemos ver em os meus carros e em os 2 carros. E também pode combinar-se com os quantificadores indefinidos, nesse caso, seguindo-os, como nós vemos em todos os casos. Do ponto de vista sintático, é indiferente a presença ou a ausência do artigo, exceto quando o artigo transforma outras classes de palavras em substantivo, como nós temos em o cinzento do céu indica chuva. Do ponto de vista semântico, no entanto, a ausência do artigo altera fortemente a interpretação das expressões. Então, vamos falar um pouco mais sobre as propriedades semânticas do artigo. Primeiro, assinala o artigo que o sentido do substantivo é conhecido pelo interlocutor. Por exemplo, não, o Recife é a maior cidade do mundo. Assinala também que o sentido do substantivo tem uma descrição definida. Por exemplo, em o cão é o maior amigo dos homens. Em relação às suas propriedades textuais, então, nós vamos estabelecer uma comparação entre os substantivos precedidos do quantificador indefinido e os substantivos precedidos do artigo a. Por exemplo, um rapaz apareceu no escritório pedindo emprego. O rapaz parecia muito esperançoso de que o atenderiam. Nesse caso, nós temos um esquema do tipo mais substantivo, que passa a o mais substantivo. Ou seja, começamos o texto com uma construção que indica um sentido mais vago, impreciso, e passamos depois a especificar, a determinar mais esse sentido. Pode ocorrer exatamente o inverso. Por exemplo, como é a estrada para Santa Catarina?
A estrada é uma estrada estreita, né? Tem muito trânsito de caminhão. Nesse caso, o esquema invertido é o mais substantivo passa a um mais substantivo. Por quê? Porque o falante imagina que o interlocutor não tem uma determinada informação, e aí ele reinsere o tópico de forma indeterminada, para então especificá-lo ao longo do texto. Nós temos ainda usos do tipo: fulano veio para a festa de aniversário, mas esqueceu o presente. Aqui, o artigo assinala que o sentido da expressão está pressuposto, ou seja, quando se fala em aniversário, é natural que se pense também num presente. Então, eu já trago o referente de forma definida, embora ele esteja sendo apresentado pela primeira vez. Propriedades gramaticais do substantivo agora, para entender o que é o substantivo. Vamos começar com o comportamento sintático. Vejamos os exemplos. Este menino exige tudo, aquele já não quer nada. Nesse caso, nós temos o substantivo menino, que não precisa de nenhum complemento, já tem o seu sentido completo. Ele é um substantivo, então, intransitivo. Depois nós temos: ninguém pode ter saudade dos tempos em que as irregularidades eram abafadas. Nesse caso, o substantivo saudades é um substantivo transitivo porque ele vem acompanhado do complemento dos tempos, já que sozinho ele não tem um sentido autônomo. Em relação a esse comportamento sintático, então, os substantivos podem ser transitivos. Os substantivos são transitivos quando eles são abstratos, como saudades, e quando eles são deverbais, como saída. Os substantivos deverbais são aqueles que vêm de verbos. Para nós entendermos isso, nós temos que, de início, recuperar o sentido da palavra polifuncionalidade, ou seja, entender que as classes de palavras não são fechadas em caixinhas, exatamente porque a língua é viva, ela é polifuncional e pode haver mudanças. Então, várias palavras podem ser transformadas em substantivos, exemplificando um processo que nós denominamos nominalização. Nós podemos transformar, então, por nominalização, verbos em substantivos, aplicando algumas receitas. Primeira, apague o morfema de infinitivo e adicione uma das vogais temáticas nominais. Então, nós vamos ter, por exemplo, de amparar, o substantivo amparo. Segundo, apague o morfema de infinitivo e adicione sufixos derivacionais que vão denotar ação ou estado. Nesse caso, nós temos chegar, chegada, vingar, vingança, tolerar, tolerância, crer, crença e concorrer, concorrência. Eles podem ainda denotar agente ou instrumento da ação. Por exemplo, estudar, estudante, combater, combatente, pedir, pedinte e jogar, jogador, interromper, interruptor, agredir, agressor. Podem denotar ainda lugar ou instrumento de ação, como no caso de beber, bebedouro, depositar, depositório. Esses sufixos podem ainda apresentar o sentido de resultado da ação, como em atar, atadura, formar, formatura, clausurar, clausura. Ou ainda denotar ação, resultado ou instrumento da ação, como nós vemos no caso de acolher, acolhimento, e narrar, narração. Outras classes gramaticais também podem ser nominalizadas mediante a simples anteposição do artigo, conformando-as, então, à morfologia do substantivo. É o que nós vemos em vamos chegar logo aos finalmentes, em que o advérbio finalmente passa a funcionar como um substantivo. O uso de finalmente como advérbio propriamente dito não tem plural. Transitividade dos substantivos. Então, voltando nesse aspecto, os substantivos deverbais e os abstratos podem ser monotransitivos, quando eles pedem um único complemento, como no caso de aparecimento de fulano, bitransitivos, quando eles pedem dois complementos, como no caso de diminuição das taxas pela prefeitura, e tritransitivos, quando eles pedem três complementos, como em doação de livros aos alunos pelos professores. Observem que, em todos os casos, nós temos complementos que são preposicionados. Os substantivos deverbais podem ainda omitir os seus complementos. Por exemplo, a lavoura teve uma grande perda. Nesse caso, nós só vamos recuperar de que perda se trata, dependendo do contexto. Propriedades semânticas do substantivo. A propriedade básica dos substantivos é a de referenciar, ou seja, designar algum referente, ou seja, alguma coisa ou alguma pessoa.
Diferentes traços semânticos têm sido identificados, então, entre os substantivos. Nós podemos ter substantivos contáveis ou numeráveis, que se referem a conjuntos em que é possível distinguir partes singulares, como no exemplo, havia muito livro naquela sala, e partes plurais e numerá-las, então, né? Como havia muitos livros naquela sala. Nesse caso, quando eu estou trabalhando com partes singulares, eu trabalho de uma forma mais genérica, mais geral, e nas partes plurais, eu acabo especificando um pouco mais esse referente. Nós temos substantivos não contáveis ou de massa, que não podem ser enumerados e, consequentemente, não são pluralizáveis. Por exemplo, água, vinho, prata. Uma vez pluralizados, esses substantivos alteram o seu sentido e passam a indicar, por exemplo, os tipos ou qualidade de uma dada substância, como em ótimas águas, excelentes vinhos, os objetos feitos de uma dada substância, como, por exemplo, as pratas. Os substantivos também podem ser humanos ou não humanos. Em relação a isso, é importante atentar-se para o fato de que os verbos mostram que há restrições na escolha desses substantivos. Ou seja, ao selecionar o sujeito e os complementos, os verbos selecionam também esses traços de humano ou não humano. Por exemplo, os alunos liam os livros. Nesse caso, o verbo ler seleciona um sujeito que tem que ter o traço mais humano. Nós não podemos selecionar, esse verbo não pode selecionar um sujeito que tem um traço menos humano ou não humano, como em os livros liam os alunos. Substantivos comuns são usados com ou sem artigo, mudando o seu valor de genericidade. Por exemplo, peguei o livro da estante e ler livro é bom para a cultura, então de forma mais ou menos genérica. Substantivos próprios designam uma entidade única. Por exemplo, Galileu descobriu os satélites de Júpiter. Recebem artigo, nesse caso, quando construídos com um complementador. Por exemplo, em O Machado de Assis de Helena. Com esse complementador, então, é usado o artigo definido. Propriedades textuais do substantivo. A construção do texto depende muito dos substantivos, exatamente por conta da sua propriedade semântica de referenciar. A referência, entretanto, não remete a um conjunto estável de sentidos, ou seja, a construção se dá ao longo do texto e é uma construção desses sentidos assim que o texto progride. Na construção dos referentes, destacam-se as estratégias de introdução, retomada, focalização e desfocalização. Por exemplo, em um texto como "Em Outdoor, morador pede que bandidos mudem de bairro". Cansados de assaltos e furtos, os moradores do bairro Ouro Verde, em Campo Largo, resolveram pedir trégua aos bandidos. Instalaram um outdoor na principal avenida da região com os dizeres: "Senhores assaltantes, mudem de bairro. Aqui todos já foram assaltados. A peça custou R$600. O apelo não surtiu efeito. Ontem pela manhã, um homem foi assaltado da mão armada na rua". Veja que nesse texto, o referente é introduzido no sintagma que o núcleo é um nome, é um substantivo. Os moradores do bairro de Ouro Verde, moradores. Esse referente é retomado depois como sujeito do verbo instalar. Em seguida, ele é substituído por um outro referente, a peça, que tem o substantivo peça. Esse referente já tinha sido introduzido, mas de uma forma não focalizada. Por quê? Porque ele atuava como um complemento do verbo lá em um outdoor. Nesse texto, nós ainda temos outros referentes que são introduzidos e focalizados, sempre como tendo o substantivo como núcleo. E o adjetivo? Bom, o adjetivo e o substantivo compartilham propriedades morfológicas de gênero e número, mas eles se afastam ainda porque o adjetivo aceita a flexão de grau expressa por sufixos que são produtivos. Aceita também terminações que são vestígios do latim, como or, maior, menor, melhor, pior, e aceitam também expressões comparativas. O sufixo íssimo só ocorre com o adjetivo sendo repelido pelo substantivo. Por exemplo, nós não podemos dizer mesíssima. O grau é a intensificação ou a atenuação de traços que são predicativos, então próprios dos adjetivos. Os substantivos, eles são expressões referenciais, então não são graduáveis. O que eles têm são sufixos derivacionais que indicam tamanho. Por exemplo, folhinha está com cara de folhona. Tamanho, no entanto, não é grau. Então, trata-se de uma outra distinção entre substantivo e adjetivo.
Os adjetivos podem ser criados também por derivação de modo expressa por vel, amável, provável, o que não acontece com os substantivos. Eu não posso dizer mesável, salvo quando se quer transformar o substantivo num adjetivo, por exemplo, em reitorável, papável. O adjetivo aceita também a derivação por mente, que o transforma em advérbios, por exemplo, facilmente. Isso também não acontece com os substantivos. Eu não tenho mesamente. O adjetivo aceita ainda a derivação de quantificação expressa por oso e al. Por exemplo, eu tenho estudioso, que é aquele que estuda muito, eu tenho sensacional, que é aquele que causa muita sensação. Mas eu não tenho, por exemplo, mesosa ou mesal. Alguns critérios sintáticos têm sido também propostos para distinguir adjetivos de substantivos. São adjetivos, por exemplo, as expressões que ocorrem na função atributiva, ou seja, como um constituinte de um sintagma nominal, por exemplo, um livro caro. Ocorrem também na função predicativa, como constituinte de uma sentença, por exemplo, em um livro é caro. Podem ser ainda pré-modificadas pelo intensificador muito, como em o livro é muito caro, ou um livro muito caro. Alguns critérios sintáticos têm sido propostos com essa função. Vamos ver, no caso, então, adjetivos, que são adjetivos as expressões que podem assumir formas comparativas e superlativas. Por exemplo, um livro mais caro que um caderno, uma função comparativa, e livro caríssimo, com uma forma superlativa. Diferentes processos gramaticais asseguram a adjetivização de outras classes, exatamente como acontece com os nomes no processo de nominalização. O primeiro processo é através da intensificação. Nesse caso, o substantivo pode se tornar um adjetivo. Por exemplo, fulano é muito homem. Nós temos também esse processo através do morfema do ou de seu alomorfe to. Nesse caso, um verbo torna-se também um adjetivo. É o caso dos particípios passados. Por exemplo, fulano é um homem respeitado. Propriedades gramaticais do adjetivo. Bom, primeiro, eles concordam com o substantivo, sempre que variáveis em gênero e número. Por exemplo, coisa rápida, coisas rápidas, jornal repleto, jornais repletos. Segundo, eles podem pospor-se ou antepor-se ao substantivo. Então, eu posso ter barulho terrível e posso ter depravada civilização. Eles ainda podem acompanhar a sentença predicando-a, por exemplo, em invisível, macio, traiçoeiro, o tempo passa. Podem assumir uma forma deverbal, por exemplo, em mente ocupada é melhor que mente vazia. Podem assumir uma forma simples, como em barulho terrível, né? Ou uma forma composta, como em relações franco-americanas, no caso de franco-americanas. E podem ser elididos, por exemplo, visto que todos ficaram calados, eu também fico. Tal como os verbos e alguns substantivos, também o adjetivo dispõe da propriedade de transitividade. Então, alguns adjetivos são intransitivos, como branco e veloz, mas outros são monotransitivos, por exemplo, contrário à vacina, diferente de todos, demorado com as coisas. Sobre as propriedades semânticas dos adjetivos. Quando se antepõem aos substantivos, os adjetivos favorecem uma predicação mais subjetiva desse substantivo, ressaltando valores afetivos. Por exemplo, o grande homem corresponde a um excelente homem. Quando se pospõe, os adjetivos favorecem uma qualificação mais objetiva do substantivo, podendo se estabelecer até uma relação de derivação entre o adjetivo e uma sentença relativa. Por exemplo, homem grande corresponde a homem que é grande. Eu estou falando então da estatura, algo mais objetivo. Há casos em que a anteposição ou posposição afetam o processo semântico desencadeado pelo adjetivo, transpondo então de predicativo, como no caso de mulher atual, que é uma mulher moderna, atualizada, para um adjetivo deítico, que pode indicar tempo, por exemplo, como em atual mulher, que é a esposa de hoje em relação à ex-esposa. Propriedades textuais dos adjetivos. O adjetivo ele ocorre fortemente na narração e na descrição. Esses adjetivos ocorrem com frequência no modo descritivo, em que sentenças servem à caracterização das personagens de uma narrativa, por exemplo.
Nós temos também a relação do adjetivo com o estatuto informacional. Exemplos, nesse caso, são os adjetivos continuadores de tópico frequentemente usados na escrita. Eles são construídos em aposição à sentença, e esses adjetivos têm um papel muito forte na coesão textual. Por exemplo, a sociedade deveria receber do presidente o exemplo de comportamento. Paciente e atenta, acompanha os fatos e interfere neles. Em relação ainda a esse estatuto informacional, o adjetivo deítico seguinte opera como um marcador discursivo de introdução de um tópico novo. Por exemplo, agora tem o seguinte aspecto: a nossa conversa está em torno de dinheiro, de inflação. Em relação ao eixo argumentativo, adjetivos como certo, inegável, necessário, obrigatório imprimem no texto um valor de verdade, de autoridade, ajudando o falante a construir o eixo argumentativo de seu texto, ou seja, a construir a sua argumentação. Bom, com isso, nós já temos um estudo completo de todas as classes de palavras que atuam em sintagma nominal. Na próxima videoaula, nós vamos falar sobre o advérbio e a preposição, e assim poderemos iniciar os nossos estudos sobre os sintagmas. Até lá!